Memória dos Trabalhadores da Petrobras, depoimento de Itamar José Rodrigues Sanches, entrevistado por Miriam Cláudia Leonor, Paulínia, 2 de dezembro de 2002, realização Museu da Pessoa. Entrevista número EBTP 002. Ok. Pode abrir a porta. Não, faz parte. Tem que registrar, né? E aí, Itamar, a gente vai fazendo as perguntas, que você, se tiver vontade, você responde. É uns 15, 20 minutos de entrevista, você fica completamente à vontade. É você que manda no conteúdo. Tá bom. Soltou? Gravando. Bom, vou pedir para você falar de novo o seu nome completo, o local e a data de nascimento. Meu nome completo, Itamar José Rodrigues Sanches. Eu nasci dia 19 de 10 de 64 em São Caetano do Sul. Tá. E, Itamar, quando se deu o seu ingresso na Petrobras e como, mais ou menos? Isso, eu comecei a fazer estágio aqui na refinaria em 1983, em janeiro de 83. E foi um negócio bem interessante, porque eu saí da escola de Química e já consegui, né, o estágio aqui no laboratório, né, de técnico químico. E eu fiquei aqui até uns dias antes de iniciar a greve de 1983. Que aí eu fui dispensado, faltava coisa de 40 horas para terminar meu estágio, eu fui dispensado, que eu precisava de 1000 horas para estágio, e me dispensaram faltando pouquíssimas horas porque estava-se um processo de conturbação aqui na refinaria, né, que estava uma provável greve marcada, né, em 1983, foi quando estourou a greve de julho de 83. Aí eu já estava fora, eu estava fazendo estágio na Ródia, e aí logo depois da greve, né, com as várias demissões que teve aqui em Paulínia, eu fui chamado aqui para trabalhar, então eu entrei aqui na refinaria dia 25 de julho de 1983. Contratado. Contratado aí. Foi uma situação meio constrangedora, porque eu já conhecia os companheiros que tinham sido demitidos, os companheiros que estavam entrando naquela época, era complicado, como se você estivesse substituindo os grevistas, né? Foi uma greve complicada, foi uma greve, acho que foi uma greve ímpar na Petrobras. Então, quem entrou substituindo teve um certo constrangimento. Eu um pouco menos, que eu já estava dentro, né? Mesmo fazendo estágio, conhecia alguns companheiros, mas também eu me senti na época um pouco mais também dolorido, porque eu conhecia os companheiros que tinham sido demitidos. E aí acho que também tem um fato muito marcante, que foi quando a volta, né, desses companheiros em 1985, que aí eu me senti aliviado, né? E até olha, eu não estou tirando a vaga de ninguém, né? Eu não estou aqui, né, foi uma oportunidade na minha vida, lógico, ingressar na Petrobras, mas acabou de vez com aquela história de tirar a vaga, né, o emprego de alguém, né? Por que eles voltaram em 85? Eles voltaram em 85 porque teve a reintegração deles, que os petroleiros conseguiram na justiça a reintegração, né, a anistia. Anistia total, ampla e restringida mesmo, só agora, né? A total, não, foi parcial. Tanto que nem em 85 voltaram todos, né? Teve alguns que foram para outras unidades, foi uma reintegração lenta, né? Tem alguns companheiros que vão contar essa história para vocês com um pouco mais de detalhe. Mas eu era novo, na época, entrei, mas eu tive assim, o prazer de ver os companheiros voltarem e falarem para eles, né? Assim, com grande orgulho, né? Que era muito bom ter-os de volta com os companheiros aqui na Replan. Essa greve de 83, o que você se recorda, assim, o que aconteceu? Eu me recordo, o que ficou marcante na época, foi que foi uma greve durante a ditadura, né? A gente estava numa época de repressão, mesmo... era difícil, né, a questão da greve, ainda mais num setor essencial como esse. Foram dias assim que eu lembro dos companheiros, assim, os amigos mais próximos, falando das dificuldades, da primeira greve mesmo, de fato, né? E da época, assim, eu era muito novinho, eu estava preocupado em andar de bicicleta, eu sempre passava eles durante a greve, né? No centro de convivência, eu sempre ia dar uma volta de bicicleta, ver eles lá acampados lá, em assembleias, né? Eu vendo de fora aquilo, dando até uma força para eles. Nunca imaginaria que alguns dos companheiros, como foram vários demitidos, e eu viria depois trabalhar na refinaria. Tanto que alguns dias eu até depois fui fazer estágio na Ródia, e depois quando eles me chamaram. Mas o que mais me marcou mesmo foi no centro de convivência, eu passando de bicicleta lá e vendo
aquilo lá, né, lógico, momentos de tensão, momentos de alegrias, né, de união, de companheirismo, coisas que é difícil a gente ver já hoje em dia, né. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 18 anos, 18 anos eu tinha. E o que te atraía, assim, ver esse pessoal reunido, acampando? Olha, não vou dizer assim que me atraía, era mais até o companheirismo mesmo, de ser colega, né, de conhecer algum deles, alguns eram novos também, a gente já saía junto, ia pra noite e tal, e eram próximos, e eles estavam realmente num momento de dificuldade, né, um embate com a empresa, num momento de enfrentamento, na greve, né, que é o extremo, mas foi isso, que eu lembro mesmo, demais dessa época foi isso. Lógico, depois aí, quando você já entra na empresa, e a gente aí entrou num período que era já de inflação. Eu lembro que depois, conforme foi o sindicato, parece que foi retomado de novo, porque na época foi nomeada uma diretoria, né, nomeada lá, né, teve interventor. Depois o sindicato foi retomado, né, pelos trabalhadores. Eu lembro do companheiro Salvador Botion, ontem até comentei com ele, né, que ele assina a carteirinha minha de filiação do sindicato. Eu devo ter me filiado do sindicato, acho que logo depois que foi retomado o sindicato, né? E aí também foi ao longo, acho que, de conquistas que a gente veio voltando a tomar. Porque aqui a gente, logo depois da greve, né, e da porrada que os trabalhadores levaram, a organização sindical ficou, né, aniquilada quase, né? Então realmente foi um jeito de estar sendo retomado, né, a organização. Eu lembro depois da gente ter conseguido. Aí talvez um pouco a empresa também começou a ceder, até por causa de mercado mesmo. A gente entrou com um salário muito baixo, sem periculosidade, sem diversas garantias que a gente tinha até no acordo coletivo da época, que ainda já não se tinha mais acordo. Mas a gente foi retomando, foi recompondo o salário, recompondo garantias. E aí também, lógico, é fruto da batalha do sindicato. Aí depois o que eu mais lembro mesmo é das organizações da greve, de vigília que a gente fazia. Greve de 87, 89, 91, né? E aí, o que acho que é importante, eu não era da direção sindical ainda, né, que eu sou dirigente sindical, em 95, eu era cipista, né, e aí foi quando já estourou aquela greve também de 95, né, que foi a maior greve que a gente já fez, que foi de 32 dias aqui na refinaria, e também do enfrentamento grande que foi também com o governo, né, que foi a primeira greve contra Fernando Henrique. E aí foi, acho que naquela época dos companheiros, eu por ser cipista, já ter algum trabalho, logo depois da greve, né, encerrando também que daí, de novo aí, intervenção no sindicato, né, multas gigantescas, multas milionárias, o sindicato tendo que fazer contribuição por fora em contas pessoais, né, de organização. E depois desse trabalho que eu já tinha em CIPA e algumas coisas, que eu fui convidado para ser dirigente sindical, em 1985. Só tirar uma dúvida, você falou que é cepista, é fazer parte Isso, da CIPA. da CIPA. Por que era importante para você ser cepista? Olha, a gente tinha sempre uma preocupação, né, a CIPA, de ter alguém olhando, né, um pouco mais atento a essas questões de saúde e segurança. E eu, no laboratório, na época me interessei a fazer esse trabalho e depois acabei gostando e fui me aprofundando nessa discussão em termos de mapa de risco e outras coisas. A gente foi formando um grupo bom na época, que eu lembro até que é uma coisa inusitada, que é interessante contar. Eu fui, o primeiro ano eu fui eleito pelo sindicato, né? Eu fui eleito pelos companheiros, né? No ano seguinte, pelo trabalho que a gente tinha feito, a empresa me indicou. Então, durante a greve, eu acho que eu estava num mandato de indicação pela empresa até, por incrível que pareça. E depois, o ano seguinte, eu já estava na direção do sindicato, eu fui o representante do sindicato na CIPA. Então, eu saí de representante dos trabalhadores, depois fui representante da empresa e depois voltei como indicado pelo sindicato na CIPA. Mas o que é importante era o trabalho que a gente tinha e desenvolveu na época da CIPA, que até levou alguns companheiros que estavam à frente do sindicato a me convidarem a estar participando da direção do sindicato. Que daí foi quando eu entrei para o sindicato. Aí eu fiquei diretor na base aqui, acho que coisa de 1 ano e meio, 2 anos, e logo depois já saí liberado para o sindicato e desde acho que de 97 eu estou afastado para o sindicato, né? Então eu estou ajudando aqui os companheiros, ajudei o companheiro Carrara, né, Marcelo, Serginho a estar organizando aqui os trabalhadores, né? E aí uma coisa que eu gostaria de contar, que é interessante, né, foi a última greve que a gente fez também, né? Agora em 2001.
em outubro de 2001. Então foi também uma greve marcante para nós, né? Porque desde a greve de 95, a gente ficou vários anos aí durante o governo Fernando Henrique sem fazer uma greve de fato. A gente já tinha feito mobilizações, greve de 24 horas, aquelas coisas assim, mas uma greve também de enfrentamento maior, com paralisação de plataformas, uma greve nacional, a gente só voltou a fazer mesmo agora em 2001, e foi aqui na Replan onde a gente conseguiu fazer, né, organizar o pessoal, conversar com o pessoal e convencer o pessoal a ficar aqui dentro. Então foi uma greve de ocupação. Na época a gente falava assim, ocupação, não é, porque ocupação dava um termo assim meio, porque como tinha negociação lá no Rio, né, não vamos falar que nós estamos ocupados aqui não, porque pode até haver problema lá. Mas a gente realmente estava ocupado, a gente ficou por volta de 100 trabalhadores aqui no ginásio de esporte, aqui no Pachecão, né, que a gente ficou até no Pachecão, onde a gente ficou aqui 6 dias, né, e aí ficou eu e o companheiro Marcelo à frente desse movimento, né, organizando esses companheiros, né, e controlando a rendição dos trabalhadores que estavam, né. A gente sabe que não teve corte de produção, não teve nada, mas a gente tinha um bom controle, né, no pessoal e na refinaria, né. Tanto que a gerência direto estava em contato com a gente que liberava, pode liberar, não pode. A gente, uma boa parcela da organização da refinaria ficou nas nossas mãos, né. Então foi um negócio interessante também, que é importante colocar essa greve. Vocês vão estar... Itamar, tanto em 95 como em 2001, o que significa parar a Replan em termos de organização? Qual é o significado para você, do seu ponto de vista? Olha, é onde realmente o trabalhador sabe da importância dele, né? Essa que é a questão, né? Aonde que ele realmente pode influir. O que é o trabalho dele, né? Porque a gente às vezes fala assim, o que você faz? Eu faço só uma análise ali no laboratório. O que você faz? Eu opero essa unidade aqui, é uma pessoa tal. Mas a hora que ele vê no conjunto, que se todos eles cruzarem os braços, e aí tem o poder do trabalhador quando ele... Agora, lógico, eu falo até para os companheiros, ninguém gosta de fazer greve, é o extremo. Greve, a gente ficou 5, 6 dias aqui num Big Brother aqui, né? Sendo filmado, olhado pelos vigilantes de todo lado, né? Sem privacidade nenhuma, sem contato quase externo nenhum. Então, são situações extremas. Agora, vale assim a organização trabalhadora. A hora que ele para mesmo e cruza o braço, é o que eu poder. Eu acho que a Petrobras até entendeu isso e negociou e a gente saiu com um bom acordo naquele ano. Agora, por que não tiveram outras greves em 95 e 2001? Olha, eu falo do movimento sindical, realmente é cíclico, né? Eu espero agora a gente ter que, pelo menos agora nesse próximo governo que a gente está entrando aí, né, nesse governo democrático, a gente não precise fazer greve. Mas se precisar, a gente vai fazer. A gente está aqui para isso. A direção sindical tem a responsabilidade de organizar os trabalhadores e defender os seus direitos, né? Então, o que aconteceu? Em 95, foi que a gente perdeu 32 dias de salário, perdeu férias, perdeu a organização sindical, né? Ninguém queria fazer mais nem minuto de silêncio aqui na frente, não queria protestar. Um governo Fernando Henrique fortalecido, né? Vindo para cima com compra de direitos, massacrando o trabalhador, né? Massacrando a classe trabalhadora. E não foi diferente aqui na Petrobras. Lógico que com uma menor proporção, né, do que fez com o resto do povo do nosso país. Mas a gente sentiu e teve o refluxo. Só que uma hora já falando, você tem uma perda, é uma perda, a inflação é baixa, é mais um pouquinho de perda. Só que chega uma hora e você fala assim, e agora? Agora não tem mais jeito, a água bateu onde dava bater. Então agora nós vamos para o enfrentamento. Vai negociar? Não vai. Se não negocia. E aí também teve um lance da organização sindical também de fazer greve por tempo determinado, né? Que foi fundamental, porque antes a gente votava sempre, não vai greve por tempo indeterminado. E nessa greve de 2001, a gente votou por fazer uma greve de 5 dias, com início e com fim. Então a greve tinha data para começar e data para acabar. E de onde surgiu essa ideia? Foi de reuniões das lideranças sindicais do país, até porque da dificuldade, né, da parada das refinarias que a gente sabe, mas também da capacidade dos companheiros lá da Bacia de Campos do Norte Fluminense, deles realmente, 0 hora de tal dia, eles vão lá e fecham o poço. E o que pegava para os acionistas da empresa e para a Petrobras, né, para a sociedade no geral, era realmente parar a produção de petróleo, era milhões de dólares, coisa de 20, 30 milhões de dólares por dia de prejuízo à empresa. E se negociasse com a gente, né, tinha que negociar, tinha que avançar. Então a empresa não acreditava que ia ter greve, os próprios trabalhadores na época não acreditavam que a gente conseguiria fazer uma greve daquele porte. Então acho que isso é importante também relatar, porque a própria categoria não viu isso. A gente aqui, a greve era para começar no 0 hora do dia
eu não lembro que dia, mas a gente começou às 15h30, a gente antecipou 8 horas e ficamos aqui com 2 grupos aqui dentro da refinaria. Né? O grupo que era para ir embora para o outro entrar, o outro entrou e o outro não saiu. Então a gente ficou com 2 grupos e mais um operando. Então ficou 3 grupos aqui sob controle nosso, né, do sindicato. E aí quando a gente viu, a Bacia de Campos começou a cortar, realmente a parar as plataformas. Campinas, que é a maior refinaria do país, né? Aqui a Replan, a maior refinaria do país, com de 22 a 25% da produção nacional, ocupado pelo sindicato. As outras refinarias, toda no 0 hora, começando o corte e rendição, se viu que foi um processo dominó que realmente 90% das refinarias com corte de rendição feito, mas produzindo, mas o principal era na Bacia de Campos, que estava zerada a produção, né? Ou quase zerada a produção de petróleo. Quando a gente viu, já estava no estágio que realmente a empresa teve que ceder, teve que negociar, e a gente também teve que segurar, que a pressão também era grande em cima das lideranças aqui dentro, da gente, vamos embora. Pô, vocês me falaram que era para começar a greve, mas era para começar, mas até quando eu vou ficar aqui? Eu quero ir embora, eu quero ver minha família, eu quero ver. Tanto que uma das coisas mais emocionantes que eu senti foi a saída, né, aqui da refinaria depois do 5º dia de greve, e a gente, né, emocionado, a família da gente esperando lá fora, né, a gente chorar, né, um sentimento mesmo, um negócio emocionante, né? E até nas entrevistas, né, naquele dia que a gente saiu vitorioso dessa greve, que a gente conseguiu fazer uma greve, né, e conquistar. Né? Porque a gente às vezes entra para uma greve e sai perdendo. Perdeu uma, mas uma hora a gente ganha. E esse ano a gente ganhou. Né? E saí até nas entrevistas para os companheiros da imprensa, né? Eu falava que, como dirigente sindical, eu me orgulhava de ser dirigente de uma categoria tão politizada como é o petroleiro. Então acho que isso também é uma coisa importante. Às vezes eu fico até meio arrepiado quando falo essas coisas, mas o negócio é muito interessante, que é uma categoria politizada, que entendeu a necessidade de fazer uma greve, que é o extremo, porque quando o companheiro faz uma greve, ele pode ser demitido a qualquer hora, ele pode perder o emprego, ainda mais numa conjuntura, a gente não tem emprego, né? Mas entendeu realmente a necessidade e a importância de todo mundo junto construir e conquistar, né? Isso eu acho que é o fundamental, é o que a gente conseguiu. Muito bom. Mudando um pouquinho Tá. do perfil, queria te perguntar os momentos marcantes da história da refinaria e da Petrobras também. Olha, eu vejo assim, a mudança, né, da empresa, né? Dos anos que eu vi assim olha, não pode isso, não pode viajar, não pode nada, porque eu não vou lembrar muito a época, né? E depois de uma mudança que a empresa teve, quando teve aí a processo até de abertura de mercado, a quebra do monopólio, que ela precisaria ser competitiva, tudo mais, algumas mudanças em relação a isso. O que a gente sente muito aí mais como trabalhador, não como dirigente sindical, lógico, também como dirigente também, mas é realmente a diminuição de quadro que a gente teve aqui durante todo esse tempo, né? Eu entrei aqui na refinaria em 83, tinha 1.300 trabalhadores na época, né? Hoje a gente está aqui com mais 5, 3 ou 4 unidades mais grandes construídas depois dessa época e estamos com 670, não chega a 700. Então a refinaria quase dobrou a produção e diminuiu pela metade, né? Mais pela metade de funcionários. Por que isso? Isso é o processo, né, que aconteceu, né, da reestruturação produtiva, do trabalhador trabalhar, dele ser um pouco multifunção. Antes ele trabalhava só numa unidade, agora ele tinha que aprender essa e aquela, porque ele ficava ocioso, né? Então, de aproveitar isso eu senti um pouco na mudança da refinaria. Momentos marcantes da refinaria aqui. Eu lembro da construção das unidades. Eu acho que toda vez que amplia a refinaria aqui, a gente passa por um processo aqui de bastante terceirizados, né? Bastante gente trabalhando aqui na refinaria. A construção das unidades, né? Depois de craqueamento, do HDT, do coque. Eu não sei, é que depois que acaba indo para o sindical, você vê mais esse lado, né? Mas eu vejo a refinaria assim um pouco mais dinâmica, eu acho. O funcionamento de algumas coisas, assim. Agora, é aquilo que eu falei, a dificuldade da gente ver, né, da repressão que teve, trabalhadores, dos companheiros mais próximos ao sindicato, o individualismo, é que a gente acaba vendo mais um pouco isso, né? Que é o que aconteceu nos últimos tempos, que é o que a gente espera agora que retorne. Tá, para a gente ir acabando, Tá. encerrando, como é que você vê essa relação entre sindicato e Petrobras? Como é que... Olha, eu na frente agora do sindicato aqui da Regional Campinas,
eu acho que a gente tem que se tratar como realmente instituições. Eu sempre converso aqui, a gente tem até uma boa relação com a gerência de recursos humanos aqui, com a superintendência, que a gente tem que ver aqui que não é o Itamar que está falando com o João Carlos, com o Joca, ou com o Valdes, que é o superintendente. É o sindicato falando com a empresa. E a gente não transformar isso em pessoal. Né? Porque se transformar em pessoal, aí tem ataques pessoais, tem desgastes, né? Eu acho que a gente tem que saber levar essa relação nesse clima. Eu acho que a gente teve avanços durante esse tempo. Teve pessoas que passaram aqui um pouco mais truculenta, outro um pouco menos, mas faz parte da relação capital-trabalho. Na hora que você está um pouco mais com força, você avança. A gente acha que, eu espero, né, que agora, né, com a eleição do companheiro Lula na presidência, a gente mude um pouco o perfil da empresa, né? Até porque é uma empresa estatal, né? Então a gente espera que ela realmente mude. Mas a relação é boa, eu acho que não podemos falar isso não. Lógico, tem suas dificuldades, seus problemas, mas tudo sentando, conversando, a gente se resolve. E se não conversar, não resolver, a gente vai lá e para o pessoal e vê o que dá, né? Eu acho que é isso. E o que você acha desse projeto de resgatar a história? Olha, isso aí através dos trabalhadores da Petrobras, ouvindo realmente os trabalhadores. Isso é de fundamental importância, porque a história realmente está na cabeça de cada um, né? Está um pouquinho na cabeça de cada um. E a gente está vendo, a empresa está fazendo 50 anos, né? Daqui a pouco, a gente já perdeu alguns companheiros que poderiam estar ajudando a contar, né, a história, mas daqui a pouco a gente não vai ter isso. Alguns companheiros escreveram livros, outros fizeram umas teses e tal, mas eu acho que é de fundamental importância. E até partiu, acho que, né, dos companheiros daqui, do Sindicato de Campinas, né? O companheiro Santa Rosa, o companheiro Carrara, o companheiro Marcelo. Né? Enquanto eles estavam fazendo isso, eu estava organizando a categoria aqui. Mas é importante deixar que é fundamental isso, que resgate mesmo essa história e contar para nossos filhos, para próximas gerações aí, o que foi essa empresa, o que é e o que ela vai ser ainda. Né? Espero que ela cresça muito ainda e gere muitos empregos e riqueza para esse país. Obrigada, Tamara. Então tá bom.